Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver mais uma questão relativamente ao tema das retas, tocando então num ponto importante que é qual a relação entre vetores de retas que são paralelas. Como é que se pode averiguar que duas retas são paralelas através dos seus vetores? Dos seus vetores diretores, ok? Ou melhor dizendo, dos seus possíveis vetores diretores. Bem, o problema é o seguinte: considera então a reta de equação escrita na forma vetorial, né, xy igual a 1 menos 3 mais k menos 3, 6, isto com k pertencente a R. Quando vos dão a equação vetorial, eu sei que estas coordenadas que estão aqui, estas coordenadas 1 e menos 3, serão de um ponto que pertence à reta, que eu vou chamar o ponto A. É um ponto que pertence à reta, não é o único, obviamente, uma reta tem uma infinidade de pontos. Este é apenas um ponto que está contido na reta. Tem então de coordenadas 1 menos 3. Se precisar de um ponto, ele está aqui, eu leio-o aqui. E aqui, um pouco mais à frente, temos k, depois menos 3, 6. E vocês aqui encontram um possível vetor diretor da reta. E quando digo um possível vetor diretor da reta, peço desculpa, quando digo um possível, quer dizer que este não é o único, que não podemos tratar como sendo o vetor, o único vetor que é diretor da reta. Teremos que o tratar como um possível vetor diretor da reta. Porque, repara, tens aqui, por exemplo, a reta, esta reta tens aqui, estaria então aqui o possível vetor diretor, né, que seria este vetor U, não é o único vetor diretor da reta. Okay? Eu conseguia definir aqui mais vetores diretores da reta. Eu, por exemplo, conseguia definir aqui este vetor W. Eu conseguia, por exemplo, definir também aqui este vetor Z. E todos estes vetores seriam vetores diretores da reta. Ou seja, a necessidade para um vetor ser vetor diretor da reta é apenas que tenha a direção da reta. Se um vetor tem a direção da reta, não importa o seu comprimento, nem o sentido, desde que tenha a direção da reta, podem então usar. Daí aparecer aqui este k, quer dizer, é este vetor diretor, ou então qualquer um que seja colinear com este. Okay? Então podemos ler aqui um possível vetor diretor da reta, que eu vou então chamar, por exemplo, W, e tem de coordenadas menos 3 e 6. Agora a questão é, uma reta cujo vetor diretor seja U, que tem de coordenadas 2 e menos 4, é paralela a esta reta dada? Uma reta que tenha este vetor diretor é paralela então a esta reta que nos é dada? Vamos explorar um pouco esta situação assim num nível mais visual. Então teremos aqui esta primeira reta que eu vou chamar R e depois aqui uma segunda reta que eu vou chamar T. Então temos assim aqui esta reta R e esta reta R. Nós conhecemos um ponto, né, que seria aqui este ponto A, que podemos identificar na equação vetorial da reta. E sabemos também um possível vetor diretor, também podemos identificá-lo na equação vetorial da reta, que eu vou chamar então como sendo W. Não tem que começar ali no ponto A, apenas o vetor tem que ter apenas a direção da reta. Os vetores são elementos livres. Ok? Tudo bem, e agora este vetor aqui tem as tais coordenadas, menos 3, 6. Agora andará aqui uma reta T, por exemplo, podia ser assim, pode ser paralela, pode não ser, não é? A questão não é mostra que é paralela, é uma questão de. É uma pergunta, né? Pode ser, pode não ser, né? E vamos ter que justificar. Então teremos aqui a reta T. Esta reta T também tem uma infinidade de pontos, eu não faço a mínima ideia qual será um único ponto, até não necessito, a questão aqui é mesmo sobre o vetor. E esta reta T terá aqui um vetor, um possível vetor diretor, que seria então este vetor U. E reparem no seguinte, se a reta R é paralela com a reta T, quer dizer, se estas duas retas são paralelas, qual é a relação entre os dois vetores diretores dessas retas? Okay? Se as retas são paralelas, podemos dizer que os vetores têm exatamente a mesma direção. E então, se têm a mesma direção, podemos dizer que os vetores terão de ser colineares. Okay? Então, quer dizer, se a reta R é paralela com a reta T, né, isto quer dizer que o vetor W seja então colinear com o vetor U. Né?
Para as duas retas serem paralelas, os dois vetores têm de ser colineares, têm de ter a mesma direção. Então é mesmo isso que vamos à procura. Vamos à procura de saber se os vetores são ou não colineares. Então tem o vetor W. Tem, então podemos tirar aqui da reta que nos foi dada na equação vetorial, que é menos 3 e 6. Será então igual a 1k vezes o vetor u. E o vetor u tem então estas coordenadas 2 e menos 4. Através desta relação podemos escrever duas equações. Eu normalmente faço um sistema, há gente que faça tudo assim corrido com o sinal de interseção, não há problema nenhum. Numa primeira equação vamos dizer que menos 3 é igual a k vezes a primeira coordenada do segundo vetor, ou seja, igual a 2k. E aqui na segunda equação, 6 será então igual a k vezes a segunda coordenada, ou seja, 6 igual a menos 4k. E vão pegar nas duas equações e vão resolver em ordem a k. Na primeira teriam k igual a menos 3 meios e na segunda teriam k igual a 6 a dividir por menos 4. E alguém pode chegar aqui e dizer as capas não dão diferentes, então não é bem assim. Esta fração não está na forma irredutível. Okay? Podemos então colocar as frações na forma irredutível. Então teriam aqui menos 3 meios. E aqui, se colocarem esta fração na forma irredutível, podiam dividir ambos os termos da fração por 2, visto serem números pares. Então teriam menos 6 a dividir por 2 daria 3 e 4 a dividir por 2 daria 2. Então repara, k é igual a 3 meios, k igual a 3 meios. Como k deu mesmo, não é? Isto é a solução desta conjunção. Sendo assim, então podemos concluir, isto porque os dois capas deram igual, podemos concluir que o vetor W é colinear com U. E se é colinear com U, então a reta é paralela, tem a mesma direção. Okay? Se estes dois vetores são colineares, quer dizer que as duas retas são paralelas. Okay? Porquê? Porque se os vetores são colineares, têm a mesma direção. Nada mais. Algum de vós podia dizer, mas ok, então quer dizer, o vetor 1 também podia estar aqui na reta, e então, se calhar, as retas já não eram paralelas, podiam estar uma reta em cima da outra. Eu não tenho garantias aqui que as duas retas se encontram afastadas, podiam ser coincidentes, mas, para aqueles que não sabem, o caso de paralelismo, se as retas forem coincidentes, podemos dizer que são paralelas. Okay? E este caso que apresentei aqui seria as retas serem estritamente paralelas. Mas lembrem-se que duas retas coincidentes também são retas paralelas. Okay? Fica então aqui a sugestão da resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um abraço.